Coliseu Romano, aqui em Roma, é uma das 7 maravilhas do mundo. Para sua construção, empregou-se o trabalho de 12.000 escravos, na maioria judeus, feitos prisioneiros por Tito, depois da destruição de Jerusalém no ano 70. O Coliseu ergue-se no lugar antes ocupado pela Domus Aurea, residência do imperador Nero. O novo anfiteatro ficou conhecido como Coliseu por causa de uma estátua colossal de Nero que ficava situada próximo do gigantesco monumento. Foi e ainda é o maior teatro do mundo e durante séculos acolheu espetáculos de feras, de gladiadores e o martírio dos cristãos. Durante os primeiros séculos da história cristã, este Coliseu Romano tornou-se um símbolo da morte dos cristãos e de todos aqueles que, amando a palavra de Deus, não se curvaram ante os ídolos romanos, depositaram aqui suas vidas. Segundo alguns historiadores, no ano 80, quando este monumento foi inaugurado, 5.000 animais selvagens foram sacrificados e 10.000 cristãos mortos. Ao longo de vários séculos, esse Coliseu tornou-se um símbolo de fidelidade a Deus e da morte dos cristãos. Mas o sangue desses mártires era a semente, e quanto mais Satanás perseguia os sinceros filhos de Deus e os matava, mais cresciam em número. No século XVII, o Papa Bento XIV consagrou a Paixão de Cristo e o mesmo declarou como lugar sagrado em função dos mártires que ali morreram. Na sexta-feira, dia 18 de abril de 2013, o Papa João II declarou: "Este Coliseu é um símbolo e, sobretudo, fala-nos dos tempos passados, daquele grande império romano que desmoronou. Fala-nos ainda dos mártires cristãos que deram seu testemunho com sua vida e sua morte." É difícil encontrar outro lugar onde o mistério da cruz fale mais eloquentemente do que aqui, diante deste Coliseu. Nós estamos agora aqui no Coliseu Romano. Esse Coliseu foi construído dos anos 72 ao ano 80. Você vai se lembrar que no ano 70 houve a invasão de Jerusalém pelo general Tito. Os judeus foram mortos e muitos escravizados. E boa parte do trabalho de construção do Coliseu foi feita com escravos judeus. Esse Coliseu é símbolo de vários cristãos que, por amor a Cristo e a verdade, entregaram suas vidas. Ainda hoje, é, quem sabe, o maior anfiteatro ao público. E nós podemos ver o interesse de milhares de pessoas que diariamente passam por aqui. A história que guarda este Coliseu fala da resignação de fiéis cristãos que estiveram dispostos mesmo a dar sua vida por amor a Cristo e a verdade que eles aprenderam. As perseguições que começaram com os imperadores romanos tiveram consequências eternas. E ao longo dos séculos, muitos dos cristãos que aqui foram martirizados incentivaram outros a também abraçarem a fé cristã. Como disse Tertuliano, historiador do primeiro século, o sangue dos mártires é semente. E quando alguns davam suas vidas como testemunho, ao serem martirizados, outros tantos se convertiam. Apesar das perseguições enfrentadas pelos cristãos, eles protegeram a verdade
e permaneceram fiéis às doutrinas apostólicas. Ainda que milhares fossem aprisionados e mortos, outros surgiram para ocupar os seus lugares. Entretanto, uma grande mudança teria lugar com a conversão nominal de Constantino, no ano 312, e a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império. Os cristãos começaram a ceder e heresias e práticas pagãs lentamente começaram a se infiltrar dentro da igreja. Esta transição foi assinalada pela última grande perseguição aos cristãos. João fala dessa perseguição em sua carta à igreja de Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós nas prisões, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Levando em consideração o princípio dia-ano de interpretação profética, baseado na ideia de que cada dia profético representa um ano literal, de acordo com Números 14 e 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, a igreja enfrentaria 10 anos de perseguição e morte. Esse período na história se cumpriu dos anos 303 a 313. As fortes perseguições do imperador Diocleciano fizeram com que os cristãos fossem expulsos, tivessem suas casas confiscadas, a religião foi oprimida e tiveram até o risco de perder a sua cidadania. Segundo o historiador John Fox, essa foi a 10ª, a última e a mais terrível e sistemática das perseguições. Os cristãos foram perseguidos, destruídos e todos tiveram que abandonar a sua fé. Por exatos 10 anos, os cristãos eram colocados nos templos e depois ateavam-lhes fogo, com todos os membros no seu interior. Diocleciano renunciou ao trono no ano 305. Entretanto, seus subordinados e sucessores, Galério e Constâncio, continuaram a perseguição. Essa perseguição durou até o ano 313, quando Constantino, o primeiro imperador cristão, fez cessar todos os propósitos de destruir a igreja, assinando assim o Edito de Tolerância de Milão. Ele foi assinado por Constantino e Licínio no dia 13 de junho de 313 em Milão. E assim declara: nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos, os cristãos inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu mora, ser-nos-á propícia a nós e a todos os nossos súditos. Decretamos, portanto, que, não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os ameace ou moleste. Observai outrosim que também todos os demais terão garantia à livre e irrestrita prática de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguramos a cada cidadão a liberdade de culto segundo a sua consciência e eleição. Este edito declara que o Império Romano seria neutro quanto ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição, especialmente do cristianismo. A aplicação do edito fez devolver os lugares de culto e as propriedades que haviam sido confiscadas dos cristãos e deu ao cristianismo, todas as outras religiões, o estatuto de legitimidade.
Satanás estava mudando de estratégia e procurou hastear a sua bandeira na igreja cristã e buscou alcançar pelo engano aquilo que não conseguira pela força. Cessou então a perseguição e em seu lugar colocou-se a perigosa sedução pela prosperidade e honra mundana. As pessoas eram levadas a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Houve uma união do paganismo com o cristianismo. Os pagãos faziam concessão de sua parte e esperavam que os cristãos fizessem o mesmo. E sob a capa do pretenso cristianismo, Satanás estava se insinuando na igreja, a fim de corromper a fé e desviar a mente da palavra de Deus. Nós estamos agora dentro do batistério octogonal em Roma, aqui na Praça de São João de Latrão. E aqui nós temos o batistério, local onde Constantino foi batizado, quando aceitou o cristianismo, tornando-se assim o primeiro imperador cristão da história. Na realidade, a fusão ou essa aceitação do cristianismo foi uma jogada política para que Constantino pudesse ter o apoio não apenas da igreja, mas também do Estado. E ao invés da igreja cristã evangelizar o mundo conseguiu paganizar a igreja, porque agora a igreja tornou-se oficial do império e Roma trouxe para dentro da igreja todos os seus dogmas e tradições que afastaram a igreja cristã primitiva dos ideais da palavra de Deus. A Igreja Romana professa a fé pura. No entanto, está cheia de corrupção, como representada pelo vinho no cálice da mão da mulher em Apocalipse 17. No Antigo Testamento, o vinho era um bloqueador do discernimento espiritual. Por isso, seu uso era proibido pelos sacerdotes, para que soubessem a diferença entre o santo e o profano. Então, o vinho de Babilônia pode representar todas as heresias com as quais a Igreja Romana embebedou o juízo e desencaminhou os povos da terra. O vinho, assim, é símbolo de suas falsas doutrinas, entre as quais podemos mencionar a crença na imortalidade da alma, no tormento eterno dos ímpios, a negação da pré-existência de Cristo, confissão de pecados ao sacerdote, existência do purgatório, a veneração dos anjos e dos santos mortos, o uso de imagens, a exaltação de Maria e orações dirigidas a ela e aos santos mortos, o culto à cruz, imagens e relíquias, a canonização dos santos mortos, a santidade do primeiro dia da semana, entre outros. Todavia, Deus tinha nesse período de apostasia seus filhos fiéis, que não aceitaram essas heresias. Por causa disso, muitos deles pagaram o preço de sua fidelidade com a própria vida. É o que veremos em nosso próximo episódio.